No livro de matemática, vamos fazer as atividades da página 185 até a 186. Vamos continuar os nossos estudos sobre frações. Primeira questão. As crianças recortaram e pintaram figuras. Observe o que cada criança diz. Aqui, a primeira menina diz o seguinte: eu colori metade da figura. Então, metade seria o quê? Imagina uma figura inteira. Imagina ela repartida, né? Dividida em duas partes iguais. Ela pintou metade dessa parte inteira, né? Então a figura inteira foi pintada só pela metade. Quem disse isso foi a Roberta. O Caio disse o seguinte: eu dividi minha figura em 4 partes iguais e pintei apenas uma delas. Já a Bruna disse que das 3 partes iguais da minha figura, eu pintei apenas uma. Então, veja só, a figura da Roberta foi dividida em metades, né? Ou seja, foi dividida ao meio. Já o Caio dividiu em 4 partes a figura dele. E a Bruna dividiu em 3 partes a figura dela. Aqui, agora, você vai escrever o nome de cada criança abaixo da figura que elas pintaram. Então, vejam só, aqui nós temos essa figura dividida em 4 partes, onde apenas uma está pintada. Essa figura é de quem? Você vai colocar o nome do menino aqui, tá? Ou da menina. Depois, nós temos esse retângulo dividido em 3 partes e apenas uma está pintada. Quem foi que fez isso? Você vai colocar o nome aqui. E por último, nós temos um círculo também dividido ao meio, onde apenas uma metade está pintada. Quem foi que fez? Segunda questão. Elisa é costureira e para fazer colchas, ela usa uma técnica chamada patchwork. Nessa técnica, são usados retalhos de tecidos para compor figuras. Observe ao lado a flor que Elisa está produzindo usando retalhos de mesmo tamanho. Então, vejam só, aqui nós temos uma flor, uma espécie de flor, utilizando retalhos, ou seja, pedaços de tecidos, tá? Quantos retalhos a Elisa precisa para fazer uma flor? Essa é a pergunta do item A. Então, vejam só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o retalho do meio. Então, vocês vão colocar aqui a quantidade de retalhos, tá? Item B. O miolo amarelo corresponde a que fração dessa flor de retalhos? Vamos lá. O miolo, pessoal, é um retalho de um total de 7. Como é que eu faço isso em fração? Vocês vão pegar aqui, ó. O miolo é uma parte de um total de 7 partes, tá? Então, vai ficar 1 sobre 7. É a fração que corresponde ao miolo da flor, certo? Esse miolo é uma parte de um total de 7. Item C. Há quantas pétalas na flor que Elisa está produzindo? Então, aqui vocês vão contar só a pétala, né? O amarelo é o miolo e esses tecidos vinhos, eles são as pétalas. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai colocar aqui a quantidade de pétalas. Considerando a flor como um inteiro, represente as pétalas da flor usando uma fração. Então, como é que você vai representar isso? As pétalas correspondem a 6 partes, né? De um total de 7. Se eu contar com todas as partes que tem aqui, inclusive o miolo, eu tenho 7 partes, não é isso? E as flores, ou seja, aliás, as pétalas correspondem a 6 partes dessas 7. Então, como é que eu faço isso em fração, pessoal? Vocês vão colocar aqui as pétalas são... Que 6 feio, deixa eu corrigir aqui. Pronto, as pétalas são 6 partes de um total de 7. Então, vai ficar uma fração 6 sobre 7. Agora, atenção para entender essa questão 3, tá? Não é difícil. Você olha assim, parece que é muito difícil, mas não é. Observe as figuras abaixo e complete o quadro a seguir. Então, cada figura tem uma letra ao lado. Então, olha só, essa daqui é a figura A, essa embaixo é a figura B,
Esse círculo é a figura C. Aqui nós temos a figura D. Nessa parte é a figura E. E aqui tem a figura F. Embaixo tem a tabela que vocês vão precisar preencher. Mas como é que vocês vão fazer isso? Olha só, a primeira linha diz respeito apenas à figura A. Então, vocês vão observar primeiro só a figura A, que é essa daqui. O que você vai completar nessa parte aqui, ó? Aqui ele quer a quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida. Então, você vai contar quantas partes tem a figura A, independente de estar pintada ou não, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Ó? Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu marquei, né? Eu risquei para que vocês não se confundam na hora de contar. Então, vocês podem riscar também com lápis as partes conforme você vai pintando. Aliás, contando. Por quê? Porque assim você vai saber o que você já contou, tá bom? Então, já sei o total de partes que tem na figura A. Então, eu vou colocar aqui, tá? A figura A era um quadrado que foi dividido em 8 partes iguais. Aí, depois, ele quer saber a quantidade de partes coloridas de amarelo na figura A. Então, vejam só. Vou até pegar aqui outra cor, vou pegar o amarelo. Nós temos 1, 2, 3, 4 partes que foram pintadas de amarelo, tá? Então, você vai colocar aqui. Por último, ele quer a fração que pode representar a parte colorida de amarelo. Como é que eu faço isso? Você vai dizer que 4 partes de um total de 8 foram coloridas, tá? Então, como é que fica essa fração? Vai ficar o quê? 4 sobre 8. Por quê? Foram 4 partes pintadas de um total de 8 partes, certo? Então, isso foi a resposta aqui em relação à figura A. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa com o restante das figuras preenchendo a tabela, tá bom? Não é difícil, é só observar a figura corretamente. Então, na figura B, você vai olhar essa daqui. Tá? Primeiro conta quantas partes tem, depois conta quantas partes foram pintadas e, por último, forma a fração. Questão 4. Que fração representa a parte não colorida de lilás em cada figura abaixo? Olha só, aqui nós vamos fazer o contrário. Na questão anterior, nós formamos a fração mostrando as partes coloridas. Agora, a gente vai fazer a fração em relação às partes que não foram coloridas. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente descobre o total de partes de cada figura. Então, essa figura tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui o total de partes, 8, tá? Agora, nós vamos ver a parte que não foi colorida de lilás. 1, 2, 3. Então, como é que eu vou fazer essa fração? 3 partes não foram coloridas de um total de 8 partes, tá? Viram como eu fiz? Eu primeiro coloquei o total de partes que tem na figura, né? Que no caso aqui do item A são 8 partes. Depois eu coloco o tracinho, né? Que é o sobre, que é o símbolo da fração. E em cima eu coloco as partes que me interessam, que no caso são as que não foram coloridas de lilás, que aqui são 3. Vocês vão fazer isso com as outras figuras dessa questão. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!